esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras deste Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Assim seja. Já iniciamos o tempo quaresmal, um período de discernimento, um tempo oportuno para nossa reflexão, para nossa meditação, para a escuta da palavra. É um período necessário. Na vida da gente é necessário aprender a parar. Nem sempre a gente consegue parar. Estamos em um agito constante. Estamos preocupados, cansados, estressados, muitos corações inquietos, abatidos, muitas pessoas destruídas, muitas pessoas magoadas. Há muitas situações adversas que vivemos todos os dias de nossa existência. Este tempo propício da Quaresma é um chamado à santidade, ao aperfeiçoamento.
na procura assídua da vontade de Deus. Deus quer morar em nosso interior. Deus quer morar em nosso coração. E muitas vezes nós cremos que somos perfeitos e não precisamos de Deus. Longe está a graça. E quando a graça santificante não consegue se manifestar em nós, a tendência é cair no pecado, é viver no afastamento, é não reconhecer a gratuidade de Deus, é ver a perfeição em nós mesmos. Quando você não consegue olhar a sua imperfeição, é porque você acredita que seja perfeito. Perfeito só Deus. Na nossa caminhada espiritual, vemos muitos altos e baixos, dificuldades. Quem de nós que não tem problema, só muda de endereço, passamos por situações tão contrárias à vontade de Deus. Mas é necessário, neste tempo propício, oportuno, avaliar, reconstruir, reconsiderar aonde estou falhando, o que posso melhorar, como posso superar, de que maneira preciso enxergar mais, com olhos novos. Por isto que a proposta da liturgia nos mostra com compromisso cristão, dentro do espírito que a igreja nos propõe, oração, jejum e caridade. Nos devem levar a um esforço pessoal e comunitário. O meu esforço pessoal e comunitário eleva o meu espírito, porque estamos sempre a serviço dos irmãos. Bem sabemos, é dando que se recebe. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Mais bênçãos, mais graças. Quanto mais você procura Deus, mais Deus quer habitar em você. E um coração cheio de Deus não mente. Um coração cheio de Deus faz tudo certinho. Um coração cheio de Deus se deixa fecundar pelo Espírito Santo. Cabe a nós pensar se o Espírito Santo realmente mora em nós. Pergunte-se no seu interior se o Espírito Santo está fazendo moradia na sua espiritualidade. São Paulo já nos dizia: aspirai aos dons mais elevados, porque tudo deste mundo só fica aqui. Então, para que brigas, contendas, fofocas? Para que criticar o outro? O que você está construindo fazendo desse jeito? Simplesmente cada dia ficar mais anão, mais sem Deus, sem vida. Há muitas pessoas que mesmo estando entre nós, sorrindo, bonitinhos, mas são sepulcros caiados. Hipócritas, diria Jesus, para essas pessoas falsas, que vivem no egoísmo, na vaidade, na autossuficiência, que não têm encontrado nem o sentido da vida. A segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Coríntios, nos diz: deixai-vos reconciliar com Deus, porque vocês são embaixadores. Você sabe o que significa ser embaixador? É uma pessoa correta, honesta, verdadeira, que vive a justiça, que tem muito amor no coração, que vai adiante. O embaixador vai em representação, é ele que leva adiante toda a comunicação. Por isso que a comunicação do embaixador deve estar realmente forte, deve ser uma pessoa solícita. E hoje nos diz a palavra: vocês são embaixadores, meus discípulos.
Como embaixador, você deve levar a boa nova, deve anunciar, deve fortalecer, deve encorajar, deve estender a mão. Não para pisar, não para estropelar, não, para ajudar o outro a superar. Como embaixadores de Cristo somos chamados. Paulo convida a viver a reconciliação oferecida por Cristo, que assumiu o nosso pecado. Cristo assumiu por nós o pecado para nos mostrar que é importante viver na graça. Oposto ao pecado é a graça santificante que já recebemos no batismo, mas que pela nossa maneira de ser, pelas nossas atitudes, temos perdido. Por isto, o tempo de Quaresma é propício para que nós não só reconheçamos as nossas faltas, mas busquemos uma solução. Por que você vai receber hoje as cinzas se não quer mudar de vida? Não tem sentido. Só recebe a cinza quem quer mudar de vida. Você quer mudar de vida? Receba as cinzas. Acolhe Deus no seu coração. Faça um propósito de mudança. Muitas pessoas vivem situações e fazem situações acontecer, mas que não são de Deus, não convém. São Paulo já nos dizia, tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. É preciso ter prudência, ser honesto, viver a verdade, ser coerente. Esta coerência nos motiva, nos ajuda. Não obstante nossas infidelidades, nossas fraquezas, nossas indecisões, nossas cobranças, e apesar de tudo que nós vivemos e carregamos, Deus olha por nós. Misericórdia, Senhor, por pecamos. O Salmo 51, nós vamos meditar todo este tempo de Quaresma. Não esqueça do Salmo de hoje. Leve o folhetinho do povo de Deus para lembrar sempre dessa misericórdia, dessa longanimidade. A longanimidade de Deus se estende a todos, para que não esqueçamos que somos filhos, que somos amados, que apesar de nosso pecado, Deus olha por mim. Você já pensou um pouco? Quem sou eu para Deus olhar por mim? Mas Ele me ama, Ele me entende, Ele me aceita, Ele me protege, Ele me abençoa, Ele me dá oportunidades. Todos os dias Deus me dá a oportunidade de agradecer. A ingratidão fere, machuca e contrista o coração de Deus. Será que tem alguém ingrato? Precisamos reconhecer o que o outro faz. Você, como filho, reconheça o suor que seus pais fazem para trazer o alimento para casa. Você agradeça ao marido que tem, agradeça a esposa que tem, agradeça a comunidade onde vive, agradeça ao sacerdote que te atende em confissão, agradeça a cada momento de sua vida, de sua história. Precisamos louvar e agradecer mais. A ingratidão toca o coração do outro e o despreza. Por isto que a gratidão nos dá essa fortaleza. É a fortaleza de espírito que deve habitar em nosso coração. E São Paulo hoje nos diz, revestivos de Cristo. Sejam realmente honestos, verdadeiros, prudentes, coerentes. Busquem a cada dia, porque é em Deus que há toda a harmonia. Não precisaríamos de muitas coisas. Não. Ou precisam? Não precisamos de muitas coisas. Vivemos com o que vivemos e isso nos basta. Mas quem tem um carro quer dois. Quem tem uma casa quer duas casas. Nós não nos contentamos com o pouco que temos. Somos incoerentes, insatisfeitos. A gente precisa reconhecer que neste tempo de Quaresma é importante o jejum,
a oração e a caridade. Mas isso para quê? Para exercer a nossa missão, para viver como batizados, para crescer em santidade, para oferecer pequenos sacrifícios. Ofereça hoje um pequeno sacrifício. O pequeno sacrifício de calar mais. Vocês já fizeram alguma vez um retiro espiritual? Este é o tempo propício para isso. Faça um retiro espiritual. Cale-se um pouco mais. Não fale tanta bobagem. Não veja tanta televisão. Faça o jejum da televisão. Será que você dá conta de fazer o jejum da televisão? Faça o esforço de não ligar a televisão, de não ligar o celular. Faça o jejum do celular. Meu Deus, isso é impossível, padre. Não, não é impossível. Faça o jejum do celular. Faça o jejum de falar mal dos outros. Fale menos dos outros. Fale coisas boas. Em lugar de falar coisa negativa, veja as coisas positivas que o outro tem. Ah, porque isto e aquilo. Não, não veja dessa maneira. Mude. Mude a rota, mude o esquema, mude a crítica, olhe com outros olhos. É o que Jesus nos está pedindo. Veja a vida com outros olhos, seja mais feliz. Por que carrega a cruz que não lhe pertence? Há muita gente que carrega a cruz que não é de você. A sua já é pesada, ainda quer carregar a cruz do filho, a cruz do netinho. Nós precisamos aprender a desprendermos das cruzes. As cruzes da fofoca, as cruzes do egoísmo, a cruz da autossuficiência, a cruz da prepotência. Vá pensando um pouco, qual é a cruz que eu preciso hoje deixar aqui no altar? Qual será o problema que eu preciso colocar aqui aos pés da cruz de Cristo? Não carregue sozinho, a gente não dá conta. Na Missa da Saúde, nas quartas-feiras, nós fazemos esse exercício. Vamos até Cristo para depositar nele a confiança. Porque muitas vezes, já disse para vocês, muita gente confia, mas não entrega. Muita gente entrega, mas não confia. Continua com as mesmas mesmices, chatices, implicâncias. Mude, faça diferente. Procure Deus em todo instante. É esse coração cheio de Deus que nos mostra as oportunidades. As cinzas que hoje recebemos significam nosso compromisso dentro do espírito que a igreja nos propõe. Oração, jejum e caridade. Por isso que quando você receber a cinza, você lembre que no caixão você não vai levar nada absolutamente, a não ser os frutos, a não ser as bênçãos, a não ser as graças, a não ser as coisas espirituais. Você luta, trabalha, se esforça, busca, cresce. E do dia de amanhã, o que vai levar no caixão? A reflexão é importante. É necessário. Porque muitas vezes nós criamos pessoas que não convêm. É necessário pensar um pouco, amadurecer. Com as bênçãos e a imposição das cinzas, então hoje nós iniciamos este tempo de Quaresma em preparação da Páscoa, e a campanha da fraternidade nos vai mostrando os caminhos. Este ano fala de moradia. Quantas pessoas no meio de nós não têm nem aonde morar, nem aonde repousar a cabeça. Quantas pessoas no meio de nós estão distantes de Deus. É necessário reconhecer, recalchutar, reconsiderar, voltar atrás. Se tem que pedir perdão, peça. Vá atrás do irmão que você ofendeu, ou se você se sentiu ofendido. Antes de apresentar a oferta ao altar, vá primeiro, reconcilie-se com seu irmão.
Para que você vai começar a quaresma se está com o coração ardido? Para que você vai começar a quaresma se está ainda com ódio no seu coração? Nada vai funcionar de bom na sua vida. Pelo contrário, quem semeia vento, colhe tempestade. Muitos colhem tempestades diárias por falta de Deus, por falta de amor, por falta de perdão, por falta de confissão. Há quanto tempo que você não se confessa? A confissão sacramental ilumina nosso espírito, nos santifica, nos renova, nos dá esse amor verdadeiro que nós realmente precisamos ter. Que nós possamos buscar a cada dia o crescimento espiritual. Na primeira leitura também nós escutamos: voltai para mim de todo o coração, não da boca para fora, voltem para mim o coração. Da boca para fora, os namorados falam coisas tão lindas, meu Deus. Mas será que isso que se fala se vive? Do falar ao viver, há um abismo gigantesco. Coloquemos mais em prática o amor em Cristo. Sejamos mais solidários com os nossos irmãos. Busquemos a cada dia o crescimento espiritual. Ofereça este dia, então, de jejum, de abstinência. Busque a cada dia o crescimento espiritual. Deus nos dá sempre oportunidades. Faça por onde merecer o reino de Deus. Assim seja.